A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, amigos, mais uma vez a edição do Futebol em Rede para você. Venha para a rede você também. Hoje estou sozinho aqui na bancada. O nosso Fábio Seródio teve um probleminha particular, nada de grave. Na próxima edição ele já estará aqui e não pôde comparecer. Mas tem a volta aqui da Karen Eichmeier. Ela estava com saudade e nós com saudade dela também. E vai participar ativamente desse Futebol em Rede para você mais uma vez aqui na AltV, a TV da internet. Olha, Corinthians 1, Palmeiras 0. O jogo que não quer acabar. Não é o de domingo, não. É a decisão do Campeonato Paulista que acabou depois em decisão. Em penalidade máxima, o Corinthians, através dos seus batedores, conseguiu converter os pênaltis. E já o Lucas Lima e o Dudu falharam. Fagner também falhou pelo Palmeiras na ocasião. Mas dos pênaltis, o Corinthians, que tinha perdido o primeiro jogo lá no Itaquerão por 1-0, acabou ganhando o título paulista da temporada. Palmeiras está brigando com a Federação Paulista, tentando confirmar e provar que houve interferência externa num pênalti anulado pelo árbitro naquela ocasião, o Marcelo de Souza, que deu o pênalti, acabou voltando atrás e para o Palmeiras houve uma interferência externa nessa volta da penalidade, na anulação da penalidade, que na minha opinião e de muita gente também não aconteceu, mas de muita gente também o pênalti teria ocorrido. Diante disso, o jogo não quer acabar. O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, que já negou qualquer recurso ao Palmeiras, que agora foi ao STJD tentando provar essa interferência externa, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista puniu hoje o Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, em 45 dias, porque ele chamou o paulista de Paulistinha. E o Palmeiras foi punido em R$10 mil. Uma bagatela para um clube, como tantos outros aqui no Brasil, que movimenta milhões de reais todo dia. Mas, de qualquer maneira, é uma pena. É uma puniçãozinha, numa analogia aí ao Paulistinha do Maurício Gagliotti. Mas é também para espinafrar, para cutucar um pouquinho o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô, jogo demorado, hein? Não acaba nunca. O Palmeiras até já recebeu o prêmio pela conquista do vice-campeonato, idem para o Corinthians, e continuam discutindo aquele jogo que foi há poucos dias lá na Arena do Palmeiras. Já aconteceu até outro jogo, Corinthians e Palmeiras, 1-0 domingo passado lá no Itaquerão, teve embaixadinha do Romero. Agora o Edilson está distribuindo aí um vídeo pela internet agradecendo ao Romero, porque por causa do Romero, o paraguaio, se lembraram da sua embaixadinha de 1999 no Morumbi, que causou uma baita de uma confusão, ao contrário do que aconteceu domingo lá na Arena Corinthians, o Itaquerão. Seleção brasileira ainda é muito comentada. O Fagner hoje falou com a imprensa e disse que chega à Copa do Mundo recuperado. Ele está em fase final de recuperação, foi avaliado pelo Departamento Médico da Seleção Brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, e está liberadíssimo, já está correndo o entorno do gramado lá no CT do Corinthians, e hoje aproveitou para agradecer a convocação. Ele e o Cássio participaram da entrevista coletiva lá no Corinthians, e o Fagner tranquiliza a todos. Daniel Alves, vetado por contusão, ele disse que chega para a apresentação no próximo dia 21, na Granja Comari inteiro. É uma boa notícia para o técnico Tite. Muita gente, inclusive, achava que o Fagner nem devia ser convocado. Eu já acho o contrário, acho que é um bom jogador, um bom lateral, e era também o reserva imediato do Daniel Alves quando ele vinha jogando como titular. Por falar em seleção, o Vander Luiz está conosco e a manchete do Vander vai girar em torno de seleção, em torno de outras situações que estão aí acontecendo no futebol brasileiro. Certo, Vander? Quartarolo, meu destaque é ainda sobre a convocação. Quando você convoca aí para a seleção brasileira, você não olha somente nos números, pesa muito a sensibilidade, né? E por isso que tem gente que fala, poxa, devia ter ido esse e não aquele, mas no momento da convocação, o Tite também pensou nisso, na sensibilidade e não somente nos números. E também conhecer aqueles que ele chamou, ou seja, jogadores que ele tem uma certa confiança. Às vezes o treinador pensa muito nisso, é o chamado jogador da confiança, principalmente no gol, é muito assim.
ele tem um jogador de confiança ali. O Paulinho, quando foi chamado a primeira vez, repatriado para a seleção brasileira pelo Tite, eu não concordei, discordei. Falei, nossa, o cara foi jogar na China, foi para a Inglaterra, fracassou. E de repente na seleção brasileira ele se recuperou e acabou sendo contratado por um punhado de euros pelo Barcelona da Espanha, onde hoje é um jogador importante, é campeão espanhol e voltou a ser titular e um jogador importante com o Tite, que eu conhecia muito bem e sabia como usá-lo e como provocá-lo da melhor maneira para que ele pudesse render mais. Estamos na AltV, no Facebook da AltV, no Facebook do Futebol em Rede. Dia 25 será o lançamento do nosso site, hein? Fábio Seródio e o Mauro Montanha trabalhando muito em cima disso, o Celso de Freitas, também a Siga Eichmeier. Por falar em Eichmeier, ela está de volta. De vez em quando ela dá o ar da sua graça. Aliás, quando chegou achei que era a Catherine, né? São tão parecidas. Karen Eichmeier, seja bem-vinda de volta. E olha, troquei o Fábio Seródio pela Karen. Acho que eu saí ganhando de você também, espectador. Obrigada, Quartarolo. E sejam bem-vindos ao Futebol em Rede. É muito bom estar de volta, eu tô super feliz. Só que eu tô com saudade do Seródio também. Terça-feira que vem eu vejo ele. Tá bom. Você é a nossa convidada. Por favor, dê um abraço nos nossos parceiros aí que nos acompanham, essa rede de rádio que nos coloca em vários pontos do país, mostrando para você também e vindo para a rede você também, Karen. Olha, nossas emissoras parceiras são a Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, no Centro-Oeste Paulista, Sentinela AM 720 de Ourinhos, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, Sat FM 87,5 de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. E a gente também tem os nossos boletins informativos nas rádios Canal Mais FM 87,9 de Bauru, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Marília FM 105,9 de Marília, Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, Divisa FM 93,3 de Ourinhos, Rádio Ativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Nova Difusora FM 103,7 de Pindamonhangaba, Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. Gente, fiquei sem fôlego, é muita rádio. E vai aumentar. Olha, aliás, você leu direitinho aí, ó, o Fábio Seródio, você vai perder a posição desse jeito aí, é melhor você voltar logo. O Fábio Seródio já disse na abertura, tá com um probleminha pessoal, nada grave, acontece com todo mundo, e logo logo ele estará de volta. Aliás, na próxima edição já do Futebol em Rede, ele estará aqui comigo, com a Sig, com a Karen, com o Sérgio Oliveira, enfim, com toda a nossa equipe, participando ativamente desse programa. Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo na liderança por desempate com o Corinthians, com 10 pontos. Ontem teve 2 jogos complementando a 5ª rodada. O Botafogo venceu o Fluminense no Rio 2-1, com uma atuação espetacular do goleiro Jefferson. Vou falar para você, se o jogo tivesse sido no domingo, ontem muita gente estaria reclamando, e o Jefferson tivesse a atuação que teve ontem, muita gente ontem estaria reclamando o Jefferson de novo na seleção brasileira. Eu sempre achei um bom goleiro, nada de extraordinário, mas o que ele fez ontem realmente foi uma coisa fantástica. Foi elogiado até pelo Abel Braga, técnico do Fluminense, e pelo Alberto Valentim, é claro, que é o técnico do Botafogo. Uma bela vitória, 2-1 para o Botafogo. E no outro jogo, Ceará 2, a América Mineiro 2, o Ceará é um time que, olha, é um dos favoritos para rebaixamento. Infelizmente, voltou e vai acabar caindo de novo. O Jefferson, só para voltar um pouquinho, está jogando porque o titular Gatito Fernandes está contundido. Ele que vinha jogando muito também, essa que é a grande verdade. Mas o Jefferson é um cara que a gente respeita e está até falando em se aposentar no Botafogo. Falei em seleção en passant sobre o Jefferson e também sobre o Fagner. E os nomes daquela lista que não era para divulgar, a lista secreta dos 12, que o Tite preferiu não divulgar, só divulgou 23, ele pode convocar para a FIFA 35, 12 serão cortados, e se tiver que fazer alguma substituição, ele terá que pegar justamente dessa lista que ele indicou para a FIFA. A FIFA respeitou o pedido da CBF, do Tite, e não divulgou esses outros 12 nomes. Um, no entanto, foi divulgado ontem pelo Tite.
o zagueiro Dedé. Na verdade, o jogador que atualmente está no Cruzeiro foi homenageado pelo Tite pelo seu esforço para se recuperar e voltou em alto nível. Tanto é que o Dedé, à tarde, deu entrevista chorando lá em Belo Horizonte, agradecendo a lembrança do Tite. Não é para a seleção, para o elenco principal, mas ele está entre os 35, segundo o treinador. Hoje vazaram mais alguns nomes, né? O Marcelo Groi, também era esperado. O goleiro que faz ótima campanha no Grêmio, um dos melhores goleiros do país hoje. O Dedé já citado. O Rodrigo Caio, do São Paulo, que foi tantas vezes chamado pelo técnico Tite, que na hora H foi vencido na corrida pelo Jeromel, que foi poucas vezes para a seleção com o Tite, mas vem fazendo uma campanha legal há muito tempo, e o Grêmio é o atual campeão da América, isso também deve ter ajudado. Ele é vice-campeão mundial, perdeu aquele jogo para o Real Madrid, mas naquela partida, inclusive, ele jogou muita bola. Eu, particularmente, não sou um grande fã do Jeromel, acho um grande rebatedor, mas pelo menos ele não deixa a bola entrar na área, entrar no gol. E o Arthur do Grêmio, que está meio baleado, talvez até por isso não tenha sido chamado na lista dos 23 no elenco principal para a Copa, também está nessa lista, segundo as informações. Ou seja, até o fim de semana os 12 serão conhecidos, até porque alguém vai falar. Vai acabar vazando, eu não sei também por que tanta frescura e tanto segredo, né? O que custa? E divulga, esses caras também foram lembrados e estão à disposição do Tite no caso de uma eventual contusão, algum problema que algum jogador tenha, e às vezes acontece esse tipo de problema, inclusive até em cima da hora do embarque, até mesmo lá quando já estiver na Europa. Por falar em seleção brasileira, o Vander Luiz está por aí, meu caro Sérgio Oliveira? Vander Luiz, seleção brasileira, olha, esse é um assunto que vai tomar conta mesmo. A Copa está chegando, Vander Luiz. Olá, Quartarolo, vamos falar um pouco mais aqui da seleção brasileira. Claro que a convocação continua repercutindo tal, né? E aí a gente ouve o seguinte, foi realmente uma das convocações mais tranquilas que a gente teve, né? Sem ter assim um jogador que tem aquela cobrança para ser convocado, como a gente já teve em caso do Romário, tal, Neymar, e contusões também, né? Que jogador que é convocado assim, meia boca, aquela expectativa. E o Tite acabou falando uma coisa importante, né? Falou coisas importantes durante a coletiva, mas queria destacar aqui uma frase que ele falou: quando você convoca um jogador, não é somente por números. Então vamos pegar aí, vamos contratar chamar um atacante, vamos pegar aquele que fez mais gols. A gente precisa pegar aí um goleiro, quem é que fez mais defesa? Vamos pegar um jogador do meio de campo, quem é que tem mais posse de bola? Não. Claro que você tem ali o aproveitamento que o jogador está tendo na temporada, mas também tem uma coisa chamada sensibilidade que o Tite citou na entrevista. E aí você às vezes tem lá um jogador que, se você for pegar os números, ele tem números inferiores em relação àquele que está na disputa da vaga. Mas a sensibilidade do treinador, aquilo que ele vem observando, tal, fala, poxa, esse aqui que não tem números tão bons nesse momento quanto ao outro, mas alguma coisa diz que é esse que eu tenho que levar, o feeling, a sensibilidade. Então acho que isso pesa muito na convocação, e o Tite fez uma boa convocação, né? Dá para falar ótimo porque não dá para agradar todo mundo. E hoje a gente fica ouvindo alguns nomes que ficaram de fora, tal, mas eu acho que o Tite levou muito em consideração sensibilidade e também o que faz cada jogador fora do campo de jogo. E também, né, Vander Luiz, aqueles jogadores que ele conhece mais. Muita gente reclamou, por exemplo, e por muito tempo, e tem gente que ainda reclama. Eu sou santista, posso declarar isso, mas tem muitos companheiros que são santistas e ficam batendo na tecla de que o Vanderlei devia ter tido uma chance. Até poderia, que é um grande goleiro do futebol brasileiro. O Santos muitas vezes deve ótimas vitórias ao Vanderlei, ele realmente é um bom goleiro. Mas entre ele e o Cássio, eu acho que o Cássio é melhor. Eu penso como o Tite. Mas mesmo assim, o Vanderlei, para ter uma chance, tinha que ser testado. E ele nunca foi testado pelo Vanderlei, ou pelo menos nunca foi chamado pelo Tite, melhor dizendo, para a seleção brasileira. Então seria muito difícil convocar o Vanderlei justamente agora, na última chamada, já visando Copa do Mundo. Então não adianta ficar esperneando, gritando, até porque não é porque o Vanderlei não vai à Copa que o Brasil vai perder a Copa. Não é ele que vai ser tão decisivo assim. Até porque também o Alisson é o goleiro titular. Ele seria no mínimo aí, no máximo, o terceiro goleiro, como é o Cássio.
Pode ter uma chance de jogar? Pode, mas é muito difícil. Ainda tem o Ederson, que é o segundo goleiro, que é ótimo goleiro, e o primeiro é o Alisson. Quer dizer, seria um terceiro goleiro. Há aquela história do futebol brasileiro de sempre tentar levar um jogador jovem para já preparar para a próxima Copa. Isso vale até a página 3, né? Porque o que vale mesmo é essa Copa que vai jogar agora. A outra será daqui a 4 anos, e tanta coisa acontece. Eu me lembro do Rafael, que era goleiro do Santos, e que quando o Mano Menezes chegou à seleção, ele era o goleiro do Mano Menezes. Lá na Europa, quando se preparava para a Olimpíada, ele se contundiu. Nunca mais voltou à seleção, nunca mais voltou a jogar em alto nível, e hoje ele está na Europa e ninguém sabe o que aconteceu com o Rafael. Isso num período de 3, 4 anos. Então é muito tempo também para você achar que tem que preparar ou levar um garoto hoje já visando a Copa de 2022. Vale muito hoje. Karen Eichmeier, e os nossos internautas, nossos ouvintes, o que dizem de tudo isso? Olha, falando em Rafael, nosso amigo Rafael Augusto mandou uma pergunta aqui. Opa! Ainda não sabemos o que acontecerá na Rússia, independente do resultado, se o Hexa virá ou não. O certo seria manter o Tite no comando da seleção pensando a longo prazo em fortalecer ainda mais a base para o Catar? Então, né? A gente está falando uma coisa, mas acho que passa pela cultura do futebol brasileiro, viu, meu amigo Rafael? Por exemplo, hoje a Alemanha anunciou os 23 da Copa, inclusive nessa lista está o grande Neuer, o goleiro que estava meio em dúvida, que é realmente um jogador excepcional, está na relação e deve ir à Copa da Rússia. E ao mesmo tempo anunciou que o Joachim Löw, que é o seu treinador, já reformou, já renovou o contrato até 2022. O Löw está na seleção da Alemanha desde 2004, quando começou como auxiliar do Klinsmann. Aí na Copa de 2006 da Alemanha, a Alemanha foi terceira colocada. E ele continuou, o Klinsmann saiu, depois foi para os Estados Unidos e ele continuou o trabalho, na verdade, até agora. Então, sabe, no Brasil isso é impensável. Todo mundo elogia a Alemanha, mas hoje já tem gente achando que o Tite não pode continuar. Inclusive você que está me vendo aí, você que está me ouvindo, fala um monte de bobagem sobre o que está acontecendo hoje. E se o Tite não ganhar a Copa, e ganhar a Copa é muito difícil, aí o Tite volta para o Brasil e você vai dizer que ele tem que ser mandado embora, porque é a nossa cultura, infelizmente. Olha, a seleção brasileira continua repercutindo, a Copa do Mundo está chegando, o Brasil estreia no dia 17, ou seja, vai se apresentar dia 21, dia 27 vai para Londres, tem jogos amistosos na Europa, 2 amistosos, e depois vai para a Rússia para tentar conquistar a Copa do Mundo. Eu sempre digo o seguinte, já falei até isso para o Tite. O Tite não tem nenhuma obrigação, nem a seleção brasileira tem obrigação de ganhar a Copa do Mundo. Mas, na minha opinião, tem a obrigação de jogar bem. Se você jogar bem, você tem uma chance maior para ganhar um título, uma Copa do Mundo, no caso. Agora, se você jogar mal, aí fica tudo muito difícil. Então, o Brasil tem a obrigação de deixar uma boa imagem, jogar bem, como foi a seleção de 82 do Tele. Não ganhou, mas até hoje é comentada como uma seleção extraordinária. É difícil ganhar Copa do Mundo. Até a Alemanha, a atual campeã, sabe disso. Realmente, Copa do Mundo envolve tanta coisa, tantos detalhes, tantas circunstâncias. Às vezes, o time que começa bem acaba tropeçando num jogo mata-mata, aquele que começa mal acaba engrenando e vai até o fim. Todo campeão, historicamente, sofre em 1 ou 2 jogos. A própria Alemanha jogou muito no primeiro jogo aqui no Brasil, ganhou bem do Brasil, foi uma goleada histórica, inclusive fora da curva, aquilo lá foi atípico, mas nos outros jogos a Alemanha sofreu demais. Tanto é que na final foi para a prorrogação com a Argentina e por pouco não perde o título no Maracanã. Eu estava lá e vi de perto. Então não é bem assim, mas fica para a história o time campeão. Aliás, por falar em Argentina, o técnico Sampaoli está sendo muito criticado por lá. Olha, lá está pior que aqui. Querem a cabeça do Sampaoli dizendo que ele quebrou todos os protocolos, que ele tem feito umas barbaridades por lá. E o Messi hoje veio a público e repetiu essa frase que eu disse aqui. A Argentina não tem nenhuma obrigação de ganhar a Copa. Ele é um dos maiores jogadores da história sem favor nenhum, mas não tem uma Copa do Mundo no seu currículo. Se ganhar, ele se iguala pelo menos a Maradona, pode-se falar em se igualar a Pelé, mas na verdade ele não tem uma Copa do Mundo, que é um título importantíssimo para qualquer jogador. Mas isso não vai colocar a história contra ele, ou seja, ele continua sendo um jogador extraordinário, um dos maiores de todos os tempos. E ele deu uma outra declaração hoje que chamou a atenção.
Se Neymar for para o Real Madrid, será um golpe terrível. Daí ele explicou. Realmente para o Barcelona, porque até outro dia ele era do Barcelona, vai jogar no maior rival, ele gosta do Neymar, é amigo pessoal, se entendeu com o Neymar quando jogou no Barcelona, mas jogar no Real seria realmente um golpe terrível para a família barcelônica, para a família catalã. Karen Eckmeier, e aí? Olha, o nosso amigo Ricardo Borges está falando assim, na Rússia, o juiz é preso, um juiz foi preso depois do jogo por marcar penalidade inexistente. Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Vocês viram o lance? Eu, infelizmente, não vi o lance, mas imagina essa moda pega aqui, quantos juízes presos não ia ter? Você viu? Mas eu acho que há um problema muito grave. Eu vi o lance, eu achei uma besteira, é fruto talvez de um país ainda que finge que seja democrático e que não é, né? Tanto é que o presidente lá vive se reelegendo, né? E é o mesmo. A Rússia do Putin. A verdade é que o árbitro tem direito de errar. Ultimamente isso tem ocorrido aqui no Brasil, principalmente, achando que o árbitro de vídeo vai resolver todo o problema. O árbitro erra, a gente aceita o erro do atacante quando falha na frente do gol. Domingo, por exemplo, o Palmeiras meteu 3 bolas na trave. A trave é o erro mais perto do acerto que existe no futebol, mas é erro. Ninguém falou que tinha que voltar ao lance para que o cara tentasse chutar de novo. E ninguém falou em prender nenhum jogador do Palmeiras porque errou e chutou na trave. Então a gente aceita o erro do goleiro, o erro do técnico, o erro da imprensa quando a gente dá uma informação errada, o erro do meio-campista quando aciona mal e perde a bola, o erro do atacante, mas não aceita de jeito nenhum o erro do árbitro, que é um erro tão humano quanto os outros. Se a gente começar a entender que o jogo de futebol é feito por seres humanos, o árbitro também está nesse contexto. Quem não aceitar esse tipo de coisa vai jogar videogame. Então o árbitro tem direito de errar. Agora, se há dolo, aí sim, daí é caso de polícia. Mas erros vão acontecer, vão continuar acontecendo. Não pense você que está me vendo, está me ouvindo aí, que o árbitro de vídeo vai resolver todo o problema. Não vai. A próxima Copa está chegando, vai ter árbitro de vídeo e você vai ver a confusão que vai ter. Até porque o cara que está vendo no vídeo vê a mesma coisa que a gente vê. E às vezes a gente vê na TV, um tem uma opinião, outro tem outra, e do mesmo lado. Um do lado do outro vê de forma diferente. Então é muito complicado isso, passar tudo para as costas do árbitro. O árbitro é apenas mais um componente humano dentro de um jogo entre seres humanos. O dia que robotizarem o futebol, inventarem 22 robôs, um árbitro robô, aí talvez você possa explicar de outra forma. Ou então uma outra solução. Tira-se o árbitro de campo e bota todo mundo para ver TV. Aí, vamos ver como é que vai acontecer, né? Vai ficar muito chato, isso eu tenho certeza, viu, Karen? Mais alguma coisa aí? Olha, o Diego Gonçalves está falando assim, o Júnior Tavares foi devolvido pelo time francês. Meu Deus. Será que ele está tão mal assim? Olha, a mãe dele, a dona Simone Tavares, gosta de gravar uns vídeos aí no YouTube. Ela deve estar possessa, né? Porque... E o filho dela, sinceramente falando, ele tem qualidade, ele é um jogador para ser trabalhado. Mas ela também atrapalha demais o garoto, né? Ela fala demais, se mete demais. O São Paulo, por exemplo, não tem um grande lateral esquerdo, hoje é o Reinaldo, que é um jogador que conhece bem a posição, mas não é nenhum gênio. Ele saiu, voltou e acabou sendo uma solução que já estava lá. O Edmar, que é o lateral reserva, é muito fraco, muito ruim. O Júnior Tavares é melhor que o Edmar. Tecnicamente, talvez seja melhor até que o próprio Reinaldo. Só que ele tem um problema, né? A mãe dele fala demais, enche demais o saco, vamos no popular. E ele também deve ter algum problema a explicar, né? Porque ele não consegue aprovação em lugar nenhum. Agora, é um jogador que tem qualidade para jogar. Por falar em gente que não vai... O Anderson, técnico da Suécia, convocou hoje os 23 para a Copa. E, como era esperado, Ibrahimovic está fora. Desde que ele foi jogar no Los Angeles Galaxy, e até anunciou nos jornais de lá, Ibra é um presente para vocês, americanos. Não que ele não seja um cara humilde, né? Ele é desse jeito. Aí... depois de um certo tempo, com a seleção se classificando para a Copa, ele que tinha dito que estava aposentado para a seleção sueca, resolveu pedir uma brecha, viu que tinha
sabe, podia jogar. Na última Copa aqui no Brasil, a Suécia não se classificou, ele veio como turista, aí ele se colocou meio de, sabe, de esgueio, mas à disposição, começou a pressionar através da imprensa, é um jogador importante no futebol mundial, todo mundo começou a repercutir o que ele estava falando. Hoje o Anderson na coletiva jogou a toalha, ficou bravo com as reportagens, porque todo mundo perguntava sobre Ibrahimovic. Por que não? Por que sim? Por que está fora? Olha, gente, vocês estão me causando um profundo desgaste com esse tipo de pergunta, porque ele não está na relação, ele pediu a aposentadoria da seleção e a partir desse momento comecei a montar uma seleção sem o Ibrahimovic. Ele está fora da Copa, portanto não respondo mais sobre esta situação. Veja você, e é um jogador realmente de muita importância o Ibrahimovic, um grande jogador, mas já na curva dos 30, hoje joga no futebol americano, que é um futebol em nível mundial mais baixo, principalmente que o da Europa, mas ele forçou uma barra e não conseguiu chegar. Bom, falando um pouquinho aqui do futebol nacional, porque nós temos aqui nessa semana, temos Libertadores da América para Palmeiras e Corinthians, né? O Santos só vai jogar a Copa do Brasil na semana que vem, já está classificado na Libertadores da América, Palmeiras também, e o Corinthians está brigando, né? E o Palmeiras vai enfrentar o Júnior Barranquilla. Esse jogo não tem nenhuma importância para a classificação do Palmeiras. Já já vou falar mais sobre isso, até porque o Vander Luiz fez algum comentário a respeito disso aí também. O Palmeiras enfrentando o Júnior de Barranquilla na Arena do Palmeiras neste meio de semana, nesta quarta-feira. É um jogo em que o Palmeiras está pressionado pela derrota contra o Corinthians, né? E que tem um componente a mais aí que se chama Boca Juniors. Pois não, Vander Luiz. É meio de semana da Libertadores da América, tem o Palmeiras contra o Júnior Barranquilla, né? Vamos ver o que vai dar nesse jogo do Palmeiras aí. Palmeiras é favorito para essa partida, depois daquela vitória em cima do Boca Juniors, as coisas melhoraram muito para o Palmeiras. Mas claro que para esse jogo, apesar da classificação já estar garantida, também tem ainda a repercussão do jogo contra o Corinthians no fim de semana. Então, se o Palmeiras tivesse empatado, se tivesse vencido o Corinthians, é claro que a exigência seria menor nessa partida diante de um time já classificado. Mas como teve mais uma derrota para o Corinthians, sempre você pode ter um pouco mais de cobrança para cima dos jogadores e principalmente para cima do técnico. Mas é sem dúvida nenhuma o jogo onde o Palmeiras tem oportunidade de conseguir uma boa vitória, sacramentar, né? Já está classificado, mas ganhar mais pontos aí na Libertadores da América e aguardar a fase decisiva que vem aí. É que tem a Copa do Mundo no meio, né? A gente fica com um intervalo muito grande e isso faz com que muitas equipes que joguem de um jeito antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo pode ser uma história completamente diferente. Enquanto você falava, eu estava olhando esse grupo 8 aqui do Palmeiras, né? O Palmeiras já classificado e a melhor campanha na Libertadores nessa fase de grupos, tem 13 pontos no grupo 8. O Júnior Barranquilla, que tem chance de classificação, tem 7, joga amanhã contra o Palmeiras na Arena do Palmeiras. O Boca Juniors tem 6 pontos, ainda matematicamente luta aí por uma classificação pela segunda posição. E o Alianza Lima tem 1 ponto, esse está fora, né? O Boca Juniors vai enfrentar o Alianza Lima nesta quarta-feira em La Bombonera, ou seja, ele é favoritíssimo, jogando em casa, deve ganhar. Só que se o Palmeiras perder para o Júnior Barranquilla, o Boca Juniors, mesmo ganhando, está fora, será eliminado. É aí que entra esse componente que eu disse, Boca Juniors. Porque para muitos palmeirenses seria melhor eliminar já o Boca. Boca é um time copeiro, um time campeoníssimo, não vive um grande momento. Hoje o elenco não é dos mais elogiáveis, mas a verdade é que é um time sempre forte, principalmente no mata-mata, e com séria influência, profunda influência na Confederação Sul-Americana de Futebol ainda. Houve uma época, e quem mudou isso foi em parte o Corinthians, o próprio Palmeiras, o Flamengo, que os clubes brasileiros reclamavam das cotas de televisão, que era muito baixa, e o Grondona, que era o homem da AFA, da Associação do Futebol Argentino, e era vice-presidente da Conmebol, o Grondona fazia com que a Conmebol pagasse uma cota igual
oficialmente e por fora desse mais um tanto para os times argentinos. Eles recebiam em dobro. Isso foi descoberto há 2, 3 anos depois dessas investigações todas aí envolvendo as equipes e também dirigentes sul-americanos. E hoje está mais equilibrado, hoje todo mundo recebe igual. Então o Boca tem muita influência. O Rodney Aquino, aquele que ajudou a arrebentar o Corinthians contra o Boca no Pacaembu, será um dos bandeiras do jogo de amanhã. O Rodney Aquino é filho do Ubaldo Aquino, que não deu aquele pênalti para o Palmeiras lá no La Bombonera nos anos 2000, quando o Palmeiras foi roubado lá num pênalti do Fernando, em cima da hora, que daria provavelmente a vitória do Palmeiras 3-2 em La Bombonera. Naquele ano, depois, na volta 2-2, o Palmeiras acabou eliminado. Então, para muito torcedor do Palmeiras, seria legal tirar o Boca, mas para tirar o Boca é preciso não ganhar do Júnior Barranquilla ou até perder para o Júnior Barranquilla. E como é que o Roger Machado vai chegar no vestiário e falar assim: pessoal, não vamos ganhar o jogo? A não ser que ele bote um jogador irregular. Porque quem pede um dia para perder, também como é que vai pedir depois para vencer? E o Palmeiras vem de uma derrota triste, dura para o Corinthians do último domingo lá na Arena do Corinthians. Ou seja, não é o momento de se fazer essa besteira. Aliás, nunca é um momento para se pedir para perder. Mas é um componente extra nesse jogo. O Boca Juniors depende do Palmeiras para se classificar para a próxima fase da Libertadores da América. Veja você o que é o mundo. Nada como um dia após o outro, com uma noite ou com um jogo bem no meio. Futebol em Rede, a gente volta já já. Venha para a rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci. Rogério Lugó, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde. Eu sou o Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV. Todas as terças, 20 horas na AltV, a TV da internet. Há 15 anos atrás, um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Kaline Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se. E a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para você. AltV. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui, Futebol em Rede, venha pra rede e você também. Antes de falarmos um pouco mais da Libertadores, que o Corinthians joga na quinta-feira, lá em Lara, na Venezuela, contra o Deportivo Lara, uma informação que veio do Santos e da própria Espanha hoje, Paulo Henrique Ganso, que está lá fora de qualquer propósito e de qualquer interesse do Sevilha, técnico do Sevilha colocou o preteriu de tudo, interessou alguns times brasileiros, ele mesmo acenou que gostaria de voltar, não tem dado certo na Europa, na verdade ele fracassou na Europa, né? Foi um fracasso mesmo. Já no São Paulo não conseguia jogar bem. E aí o Santos hoje disse que desistiu de contratar, de repatriar o Paulo Henrique Ganso, porque a informação é que ele quer receber 750 mil reais de salários. Que coisa, hein? Foi para a Europa, não agregou nada no seu futebol, não ganhou nenhum título importante, não melhorou sua produção, continua sendo um jogador que joga de pantufa, andando em campo, lembra um pouco o Lucas Lima do Palmeiras, né? Que já foi também do Santos, ganha muito bem e quer voltar com o salário de lá.
O cara não quer ganhar um salário menor aqui, quer continuar ganhando o salário de lá para jogar aquela bolinha que ele está jogando no Sevilha. O Ganso foi um grande jogador em 2010, realmente foi a sua melhor fase, jogava demais, mas ele fez 3 cirurgias gravíssimas nos joelhos. E a partir daí ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Infelizmente, é um jogador de grande habilidade e pouca mobilidade. Por isso que ele não consegue jogar no Sevilha. E 750 mil por mês para o Ganso. É impossível que não tenha lá na Vila Belmiro um jogador da base que possa jogar por muito mais barato, ou mesmo aqui no Brasil. Eu não contrataria Ganso por preço nenhum. Acho que realmente é muito difícil ele voltar a jogar em alto nível. Olha, a Copa Libertadores vai seguir, já já a gente fala sobre isso também com o Vander Luiz, mas tem perguntas aí, né, Karen, aqui, Maia? Tem, ó, o nosso amigo Alan Carlos acabou de mandar. O elenco do Palmeiras é considerado por muitos o melhor do Brasil, mas tem escorregado nas situações mais importantes do ano passado para cá. Esses altos salários... Esse alto investimento da Crefisa, altos salários exorbitantes para alguns jogadores, pode causar um efeito reverso nos objetivos do clube? Como provocar rachas no elenco e um certo desespero em ganhar o tão falado Mundial? Para ganhar o Mundial vai ter que ganhar a Libertadores, né? O Palmeiras é a melhor campanha da Libertadores da América. O problema do Palmeiras é que é um time que quando perde, por exemplo, um clássico importante contra o Corinthians, o Tite definia muito bem isso quando era técnico do Palmeiras e também agora quando foi técnico do Corinthians. Palmeiras e Corinthians é um campeonato à parte. Quem perde sofre consequências e dependendo da maneira como perde. O Palmeiras não tem conseguido ganhar do Corinthians, isso parece, quando ganhou, na verdade, na primeira decisiva do Paulista, parecia que já era campeão, aquele 1-0 lá dentro da arena, depois acabou tendo todo aquele problema dentro de casa e domingo perdeu de novo por 1-0. Eu não acho o elenco do Palmeiras ruim, acho um elenco muito bom, tem goleiro, tem zagueiro, tem volante, tem meia, tem atacante, acho que o Roger tem que ajeitar tudo isso. Acho que o Dudu não está jogando nada, o Lucas Lima não está jogando nada, já tinha perdido a posição para o Moisés, mas o Moisés se contundiu, aí o Lucas Lima voltou, inclusive naquele mesmo jogo lá contra o Atlético Paranaense, a ser titular. O Guerra tem entrado bem, na Libertadores eu acho que o Palmeiras tem chance sim, no Brasileiro é um time que está aí na 5ª posição, mas até a rodada passada estava dividindo a 1ª posição, ou seja, vai sempre brigar lá em cima. Agora, a torcida organizada, principalmente, está pressionando pela cabeça do Roger Machado. Se o Palmeiras fizer isso, é um colapso. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Começaram a trocar treinador, daí ninguém mais se segurava, os jogadores perceberam que não tinha comando e o Palmeiras degringolou e acabou classificando-se para a Copa Libertadores praticamente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando na verdade tinha time para pelo menos fustigar mais o Corinthians e brigar até pelo título. É claro que o elenco do Palmeiras tem defeitos, tem jogadores que se esperava mais estar jogando menos, mas a verdade é que, olha, não adianta essa pressão toda sobre o Roger Machado, não. Se mandar o Roger Machado embora, o caminho da desgraça, o caminho da perdição está pronto, né? Olha, sobre uma outra situação que estamos vivendo hoje, é a suspensão do Guerreiro. Aliás, você tinha uma questão sobre o Guerreiro, né? Sim, se você considera justa a punição do Guerreiro ou se foi injusta. Olha, punição por doping é difícil a gente falar, né, Karen? Porque você não sabe do processo profundamente, se o rapaz usou ou não cocaína, a substância que foi analisada deu, que tinha traços de cocaína, é uma coisa proibida, uma substância proibida pela UADA, pela Agência Internacional do Doping, que aliás foi a agência que fez com que ele fosse suspenso definitivamente agora. Porque pela FIFA já tinha terminado, são 6 meses. E ele cumpriu e até jogou o domingo contra a Chapecoense e fez até um gol. Aí a UADA recorreu e pediu uma pena maior, na verdade pediu 2 anos. E no fim acertaram em 14 meses. Como ele já cumpriu 6 meses, faltam 8 meses para cumprir. Isso só será terminado no ano que vem, quando ele já terá 35 anos de idade. Hoje o Guerreiro voltou ao Peru, à sua casa em Lima, no Peru. Ele ainda é jogador do Flamengo. E ele chegou criticando a Federação Peruana e também o hotel, Swissotel, é onde a concentração do Peru acontece.
ele acha que essa substância que ele acabou ingerindo de uma forma direta ou indireta, por querer ou sem querer, aconteceu nesse hotel. E esse hotel, quando investigado, entregou uma carta para a UADA dizendo que não tinha nada a ver com o assunto, ou seja, saindo do problema e deixando tudo na mão do Paulo Guerreiro. Se, por exemplo, o hotel desse algum caminho para que a UADA entendesse que realmente houve uma coisa, que houve uma interferência que acabou levando o Guerreiro a ingerir esse tipo de substância, ou coisa que o valha, aí talvez ele pudesse ser absolvido. Mas parece que não foi isso que aconteceu, não. Então ele está bravo, está dizendo que vai entrar agora com um processo crime contra a Federação Peruana de Futebol, que não o defendeu, e contra esse hotel, que era a casa, que era a concentração do Peru, principalmente quando jogava em Lima. E a gente lembra que o problema do doping aconteceu justamente no jogo contra a Argentina, em que o Peru confirmou a classificação justamente com um gol do Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro eu conheci no Corinthians, gente muito boa, mas eu não vou entrar nesse mérito se ele é hoje um dependente químico ou não, se ele usou sem querer. Isso é um problema dele que as autoridades vão ter que comprovar. E talvez um dia ele conte a história verdadeira, como o Maradona foi contar também depois de muito tempo que aconteceu com ele lá na Copa dos Estados Unidos. Boa sorte ao Guerreiro e boa sorte ao Peru, né? Que depois de tanto tempo, desde 82, eu jogava uma Copa do Mundo e era a chance do Guerreiro disputar sua primeira e única Copa do Mundo. Fazer o quê, né? Vamos falar um pouquinho do Corinthians? Tem alguma coisa do Corinthians aí? Eu posso ir para o Vander Luiz? Pode ir para o Vander, que ainda estão escrevendo aqui as mensagens. Opa, e vai lento, né? Sabe como que é, né? O Vander Luiz, olha, o Vander gosta de emoção, né? Esse grupo, o Corinthians é líder, né, Vander? Mas precisa jogar, né? Ainda vai jogar 2 partidas, né? Daqui a pouco vou dar mais os detalhes das dificuldades que o Corinthians pode ter, mas vai de cabeça erguida depois de vencer o Palmeiras neste fim de semana 1-0 lá no Itaquerão. O rei da embaixadinha, o nosso Romero, vai estar presente, né? Eu já critiquei tanto o Romero, mas nessa ele foi bem. E o rei dos clássicos, o Rodriguinho, que esperava a seleção, que não veio, que aliás também desconfio que esteja naquela lista dos 12 que o Tite não quis divulgar, viu? Pelo que o Rodriguinho está jogando, seria até merecido estar pelo menos nessa lista. E o Corinthians, Vander Luiz? E o Corinthians, pela Libertadores da América, vai pegar aí o fraco time do Deportivo Lara, né? Tem que meter uma goleada, é um jogo para golear. É que o Corinthians tem uma coisa interessante, às vezes quando está com a corda no pescoço, quando está pressionado, o Corinthians vai bem num jogo decisivo, como foi contra o Palmeiras, né? E às vezes quando pega um time mais fraco, acaba não aproveitando essa oportunidade. Mas o Corinthians tem que repetir aí o que fez, por exemplo, aí contra o Vitória, quando conseguiu aí fazer mais do que um gol na partida, que é algo assim, meio difícil na vida do Corinthians. Então tem que aproveitar essa oportunidade, conseguir uma boa vitória, de preferência uma goleada, mas que não seja uma goleada para empolgar, tá vendo? Ganhou de goleada, agora vai. Tudo tem ali o seu momento. Então ganhar bem do Deportivo, vai fazer com que a equipe confirme, né, a sua classificação para a próxima fase e fazer com que a torcida possa sentir que esse time tem condições de colocar a bola na rede. Torcedor do Corinthians que está comemorando aí a convocação do Cássio, né? Pode ser que ele nem jogue, o Alisson é o titular, mas é um goleiro de confiança, ajudou muito o Tite nas suas conquistas aí, e tem também o Fagner, né? Já estou vendo gente falar que o Fagner bate demais, tal, mas eu acho que o Fagner é sim, com a saída do Daniel Alves, aquele que tem a possibilidade de ser o titular na lateral direita e ganha motivação lá no Corinthians. Estava acompanhando uma entrevista dele falando da vida, e não é muito diferente de tantos jogadores de futebol, né? Os pais se separaram, ele ficou com o pai, tinha que atravessar a cidade para treinar no Corinthians, dificuldades no Vasco da Gama que atrasava salários, depois de fora do país, e o recomeço da carreira do Corinthians que eu levo agora para a seleção brasileira. É uma história de vida bem legal do Fagner, muito parecida com outros jogadores que batalharam e chegaram. Boa sorte e pena que não é para todo mundo, né? Muita gente também já colocou o pé no futebol e não conseguiu fazer o mesmo caminho porque o funil é muito estreito. É verdade, Vander. Aliás, sobre o Fagner, quem lançou o Fagner no time do Corinthians com 16 anos de idade foi o Emerson Leão. Aí ele lançou o garoto e ele jogou bem aquelas partidas todas, só que o contrato dele ia vencer daí um tempo. Ele falou assim para a diretoria do Corinthians: olha,
Renova com esse garoto, a lei era diferente de hoje. Renova com esse garoto aí que ele vai dar certo, hein? Esse cara vai jogar. Aí o Corinthians encebou, não sei se também por falta de interesse ou por interesses outros, e de repente ele foi embora, né? E hoje, depois agora, bem quase no final da carreira, ele volta para jogar no Corinthians, é campeoníssimo e concordo com você. O Fagner não é nenhuma injustiça estar na seleção brasileira. O Daniel Alves não pode ir. Quem é melhor que o Fagner que tem por aí? Falava-se no Marcos Rocha, mas não está jogando bem faz tempo. O Rafinha, outro dia mesmo abdicou da seleção e também não é tudo isso. Então, vamos com calma. E o Romero? Você gostou da embaixadinha do Romero, Karen Eichmeier? Eu não vi. Como não viu? Sei. Todo mundo viu. Eu não vi, como eu falei pra você, eu tava ocupada esses dias, eu não Mas consegui veja que foi ver legal, nada. veja que foi legal. Tem alguma coisa o Gabriel Romero? Ribeiro tá falando aqui, Romero, o melhor jogador do Brasil. Não chega tanto, né? Mas tudo bem, né? Romero, o melhor jogador do Brasil. Olha, essa que tá na tela aí é a linda Karen Eichmeier, né? Esse feio sou eu, tá bom? Você que está ouvindo no rádio é que houve aqui um probleminha técnico rápido, já corrigido pelo nosso Sérgio Oliveira. Olha, só para terminar, o grupo 7 tem Corinthians com 7 pontos, Independiente 6, Deportivo Lara, que todo mundo fala que é fraco, tem 6 também. Portanto, se ele ganhar do Corinthians amanhã, ele vai a 9 e assume a liderança. E o Milionários tem 4. Nesse grupo, todo mundo tem chance. Veja a importância do Corinthians no jogo desta quinta-feira, na verdade, contra o Deportivo Lara, lá em Lara, na Venezuela. Também na quinta-feira jogam Milionários e Independiente. E na última rodada, daí sim o Corinthians recebe o Milionários em casa para tentar confirmar a classificação no dia 24 próximo. E daí o Independiente em casa, em Avejaneda, joga com o Lara. Ou seja, o Corinthians hoje é líder, tem todas as condições de classificação, mas estão todos muito juntos nesse grupo 7 da Libertadores. E voltamos aqui, Futebol em Rede para você, aqui na AltV, a TV da internet, no Facebook do Futebol em Rede e também da AltV. Estamos também no YouTube. Dia 25 tem o lançamento do nosso site, hein? Fábio Seródio trabalhando muito. Na próxima edição do Futebol em Rede, o Fábio Seródio também estará aqui. A Karen Eichmeier, que coisa, trabalhando muito hoje, hein, Karen? Olha, estão mandando muitas perguntas, não estou nem bom. sabendo lidar aqui. Mas o Carlos de Franca mandou assim, o Tite acertou na hora certa, Rodrigo Caio não poderia ir para a Copa, Jeromel é muito melhor. O Jeromel a gente respeita, mas é aquilo que eu falei, acho que eu fiquei mal acostumado, eu não gosto de zagueiro que só rebate, eu gosto de zagueiro que desarma armando o time dele, mas ele pelo menos não deixa a bola entrar no gol, tá tudo certo, e o Rodrigo Caio não deve nem continuar no São Paulo, agora na janela do meio do ano, ele mesmo disse que está na hora de sair, depois de 8 anos no elenco do São Paulo, mas realmente se esperava mais do Rodrigo Caio, ele falha muito. Uma noticinha final aqui, se a moda pega, você falou agora há pouco sobre o árbitro, né, que foi preso, olha o Flamengo entrou com representação na CBF, junto à comissão de arbitragem, contra Leandro Pedro Voaden, que já foi um árbitro melhor também, hein? Antes ele era tão enérgico, né? Agora tá mais, mais light. Eles entraram com representação contra o Leandro Pedro Voaden por causa de um pênalti não marcado domingo contra a Chapecoense, derrota 3-2, e por causa de muitos cartões amarelos que ele deu para o time do Flamengo. Se a moda pega, os caras estão reclamando de cartões amarelos, querendo inclusive a cabeça do árbitro Leandro Pedro Voaden. Se a comissão de arbitragem for frouxa e for aceitando tudo quanto é veto, aí fica difícil escalar árbitro nesse país, né? É muito complicado. Bom, Karen Eichmeier, foi ótimo tê-la de volta aqui ao programa. Venha mais vezes, né? Quando o Fábio Seródio não estiver aqui. Dá tempo do Vander Luiz mais um? Mas vamos ao Vander e já você faz as suas despedidas, dando um abraço aí nas nossas parceiras que nos levam para todos os cantos do Brasil. Pois não, Vander Luiz. Quanto ao São Paulo, né, o jogo no fim de semana contra o Bahia foi como se fosse uma vitória, né, um empate em cima da hora. Aliás, é bom para o Bahia aprender
que não dá para ficar ali tocando bola para cá, tocando para lá, só porque faltam alguns segundos para terminar o jogo. São Paulo recuperou a posse de bola e fez o gol. Agora o São Paulo, né, tem dias aí para trabalhar e pensar no Santos. Santos tem um jogo contra a Luverdense, mas isso não vai atrapalhar na preparação, porque poucos titulares do Santos viajaram, né, para Lucas do Rio Verde, para essa partida contra o Luverdense. Então o Santos também tem uma semana de treinamento e o São Paulo vai ter aí um teste bem legal contra o Santos. Santos que pegou, depois da cacetada que tomou do Grêmio, pegou uma boa sequência. O Paraná foi moleza, né? Antes teve o Luverdense, foi goleada, e agora tem o São Paulo para frente num teste, depois de ter conseguido a recuperação. Já o São Paulo é aquela eterna pressão, né? Precisa sempre ganhar. Está comemorando empate, mas a torcida está esperando uma vitória. Apesar de ser uma equipe invicta na competição, São Paulo ainda está devendo o futebol. Cara, aqui, Maior Paulo César Gonçalves tem uma pergunta sobre o Shailon, né? Ele perguntou se você acha que o Shailon vai... deixa eu ver. Merece ser titular? Isso. É isso aí, eu sabia. Olha, o Shailon fez um golaço domingo contra o Bahia, né? E realmente é um garoto de qualidade, viu? É um garoto para ser trabalhado. É que às vezes os times fazem algumas coisas que me intrigam. Eles têm jogadores da base de boa qualidade e traz um jogador mais veterano e não deixa o garoto crescer. O Shailon é um jogador para ser trabalhado, é um jogador para o futuro, que o São Paulo pode usar, assim como o Liseiro, que tem ido muito bem, que é um jogador da base que tem sido usado aí pelo Diego Aguirre. Olha, você tem que sempre levar em consideração esse tipo de coisa. O Santos lança bem garotos, talvez a responsabilidade e até a tradição ajude nesse momento, né? Mas a verdade é que os jogadores que estão embaixo, que têm qualidade, têm que ser aproveitados pelo treinador e não jogados fora. Às vezes você vê um jogador de qualidade aparecendo e quando ele começa a botar a cabeça para fora, dominar a situação, ser mais respeitado pelos companheiros e pelos adversários, aí o que acontece? Contratam um veterano que está voltando da Europa, botam para jogar, enfim, esta é a situação. Bom, futebol em rede, será que já vamos ficando por aqui? Cadê a SIG? Futebol em rede, venha para a rede você também, aqui na AltV, a TV da internet, estamos no Facebook da AltV, estamos no Facebook do Futebol em Rede. E olha, seu destaque final, minha cara Karen Eichmeier, venha mais vezes, apareça. Pode deixar que toda terça-feira eu vou estar aqui agora. E eu queria mandar um abraço para as nossas emissoras parceiras, que é Objetivo FM de Cabralha Paulista, Sentinela de Ourinhos, Venceslau AM de Presidente Venceslau, Site FM de Suzano, Jornal AM de São Miguel do Iguaçu e também para nossas rádios que recebem os boletins informativos, que é Canal Mais FM de Bauru, Nova Bebedouro AM de Bebedouro, Bragança AM de Bragança Paulista, Marília FM de Marília, Clube Mococa FM de Mococa, Divisa FM de Olá, Ourinhos, Quartarolo, vamos falar um pouco mais... Radiativa FM de Paraguaçu, Paulista, Nova Difusora FM de Pindamonhangaba, Porto FM de Porto Ferreira e Salinas FM de Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Karen. Até a próxima edição do Futebol em Rede. A gente volta aqui com você. Venha para a rede e você também. Fábio Seródio, na próxima, estará aqui comigo também. Um abraço, obrigado pela atenção, pela audiência.